Olá, queridos alunos! Na aula de hoje vamos abordar objeto direto e indireto dentro da nossa sintaxe. Então, antes de abordar objeto direto e indireto, nós vamos relembrar nossa última aula quanto aos verbos transitivos, de ligação e os intransitivos. A nossa aula de hoje vai abordar apenas os objetos diretos e indiretos, que são complementos verbais de verbos transitivos. Então, vamos esclarecer todas as dúvidas quanto a esses dois tipos de objetos, diretos e indiretos. Começando pelo nosso objeto direto. O objeto direto ele não exige preposição. Contudo, existe um caso de objeto direto, que é o caso do objeto direto preposicionado. Vou dar uma leve passada em cima dele. Já o nosso objeto indireto, que é um complemento verbal do verbo transitivo indireto, ele tem a exigência da preposição obrigatória na forma do período simples. Já no período composto, embora que aqui fala que a preposição é obrigatória, no período composto, no objeto oracional, não há necessidade obrigatória de ter a preposição, ela pode ficar elíptica. Isso é um cuidado que o aluno deve ter. Vamos começar pelos nossos objetos diretos. Lembrando que o objeto direto é um complemento verbal de um verbo transitivo. O primeiro caso, você não vai encontrar nas gramáticas, dito objeto direto normal. Eu resolvi colocar este nome aqui normal, interno, pleonástico, preposicionado, oracional, para o aluno poder diferenciar os tipos que tem. Do mesmo modo, nos objetos indiretos, chamei de normal, pleonástico e oracional. Lembrando que nas nossas gramáticas não há esse conceito objeto direto normal. Espero que vocês compreendam. Então, o primeiro caso, o objeto direto básico, em si, o normal, no período simples, a existência de apenas um verbo. Aqui está o verbo. Se eu for olhar toda a análise sintática do período, quem é que vê? Eu. Nós temos um sujeito, eu. Eu vejo. Quem vê, vê alguma coisa. Existe um objeto direto. Quem vê, vê o quê? Esse aqui é o objeto direto. Então, nós temos um objeto direto simples, básico. No segundo exemplo, Paulo comprou uma bola. Quem é que comprou? Paulo. Paulo é o sujeito do período. E é um período simples porque existe apenas um único verbo. Paulo comprou o quê? Uma bola. Uma bola é o nosso querido objeto direto novamente. Então, dois exemplos básicos de objetos diretos simples, comuns, normais. Agora nós temos aqui dois exemplos de objetos diretos interno ou intrínseco. O que caracteriza esse tipo de objeto? A existência de um mesmo radical ou cognato. Vamos ver aqui. Ventava o vento. Se eu for pegar o radical de verbo e o radical do vento, do substantivo vento, eu tenho existência de um mesmo radical. Ventava o vento forte. Aqui são cognatos. Choro e lágrima têm o mesmo sentido. São palavras cognatas. O que o aluno tem que cuidar, não confundir com o sujeito. Se ele for olhar, lembrando da aula anterior, como descobrir o sujeito, que é que ventava? Ele vai achar que o vento forte é o sujeito, mas não é. Neste caso aqui, ventar indica fenômeno da natureza, vento forte é fenômeno da natureza. Nós temos um caso de sujeito inexistente. Neste exemplo, o vento forte é um objeto direto interno ou intrínseco. Lágrimas de felicidade também é um objeto direto, não tem nada a ver com o sujeito. Se o aluno for tentar descobrir o sujeito daqui, que é que chorava ou quem é que chorava, ele vai achar que lágrimas de felicidade também é o sujeito, mas também não é. O sujeito do segundo verbo é ele, chorava, um sujeito oculto. Ele chorava. Então, cuidado com esse objeto direto interno ou intrínseco. Ele tem o mesmo radical ou é cognato. O próximo caso do objeto direto é o objeto direto pleonástico. Nós já vimos sujeito pleonástico, nós já vimos predicativo pleonástico. E agora nós vamos ver um caso de objeto direto pleonástico. O pleonasmo, volto a falar, significa repetição. Repetição. Muito cai em prova também a questão desta vírgula. O que justifica esta vírgula? Essa aqui já é diferente. Essas vírgulas são justificadas por ter termos pleonásticos. Então, o que são esses termos pleonásticos? No caso em questão, nós temos objetos pleonásticos. Vamos lá aos exemplos.
O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas. Quem é que trazia? Quem é o sujeito do verbo trazer? O sujeito do verbo trazer é Jaime. Jaime trazia. Mas quem traz, traz algo. Quem traz, traz o quê? E o que eu tenho de resposta para esse verbo transitivo direto? Trazia o dinheiro. Então, este é o dinheiro, vamos chamar de objeto direto normal. E este o aqui, que não é um artigo, o aluno tem que cuidar, nem tudo que o a é artigo. Neste caso, é um pronome substantivo que representa o dinheiro. Este o é um pronome, significa ele, trazia o que? Ele. Este o é o objeto direto pleonástico, é a repetição deste objeto aqui. Assim como no exemplo de baixo, quem é que louva? Muitos. Muitos é o sujeito, o pronome definido muitos é o sujeito de louvar. Mas quem louva, louva o quê? Louva algo. Louvam o quê? O bem. O bem é o objeto direto, vamos chamar assim de objeto direto normal. E nós temos aqui, outro pronome substantivo, significa ele, assim como esse, representando o bem, que é o objeto direto. Então isso aqui é um objeto direto pleonástico. O termo objeto direto pleonástico são esses dois pronomes aqui em destaque, representando termos anteriores. Temos agora apenas dois exemplos. Quando se fala em objetos diretos preposicionados, existem mais de 10, existem uma dezena de objetos diretos preposicionados. Existem inúmeros casos. Aqui nós temos apenas dois, como exemplo. Em frente de pronome indefinido e antes da palavra Deus. São casos que o aluno tem que decorar. Sugiro ao aluno pegar em casa, dar uma olhada em algum material ou até mesmo pesquisar na internet, colocar apenas este termo nome aqui, objeto direto preposicionado. Ele vai identificar uma enorme quantidade de exemplos e sugiro que decore os principais. Então vamos ver aqui. Os objetos diretos, em sua maioria, eles não exigem preposição. O único que tem a preposição junto dele é um preposicionado, é um caso específico. Então essa preposição aqui, antes de todos, e essa preposição antes da palavra Deus, ela não muda o tipo de objeto da transitividade. Quem beneficia, beneficia o que? Exige um objeto direto, beneficia o que? E quem ama, ama o que também. É um verbo transitivo direto que exige objeto direto. Apenas pelo fato de ter uma preposição na sua composição, se chama objeto direto preposicionado. O aluno deve tomar cuidado com isso aqui, que ele costuma cair em prova. E no final, um último exemplo de objeto direto, o oracional, que nada mais é do que uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Lá no estudo das orações, que veremos mais à frente, numa outra oportunidade, numa outra aula que será gravada, nós vamos ver o que é uma oração subordinada, substantiva e objetiva direta. Que nada mais é do que um objeto direto oracional. Como assim, professor? O vejo, né? O verbo ver exige um complemento, exige um objeto direto. Quem vê, vê o quê? Aqui nós temos um objeto direto simples, eu vejo você, objeto direto. Na sequência aqui, quem vê, vê o quê? E nesta resposta eu tenho verbo aqui, uma locução verbal, verbo auxiliar, gerúndio. Vejo que entendem melhor o português. Eu tenho um verbo dentro do objeto. O que seria um objeto direto oracional? A existência de um verbo dentro do objeto. Assim como o sujeito oracional, na outra aula, é um verbo dentro do sujeito. E aqui nós vamos ter uma conjunção integrante. Isso aqui é uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Alguns já sabem o que é, e quem não sabe, sugiro dar uma estudadinha o que é uma conjunção integrante, que caracteriza as orações subordinadas substantivas. Então, exemplo clássico de objeto direto oracional. Dentro do objeto direto existe um verbo. O verbo perguntar, ele é um verbo transitivo direto. Quem pergunta, pergunta o quê? E a resposta é condemorar. Isso aqui é um objeto direto. Mas como tem um verbo dentro, é um objeto direto oracional. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E aqui não tem a característica clássica da conjunção integrante expressa. Mas a função, perguntou isto, vejo isto. Se eu apagar tudo isso aqui, a ideia é eu posso colocar apenas uma palavrinha que é muito usada para identificar a conjunção integrante. Vejo isto, perguntou isto. E a análise fica mais ou menos parecida com o normal. Eu vejo você, eu vejo objeto direto.
A única diferença é que dentro dessa oração subordinada tem um verbo em seu interior. Esses aqui são então os casos básicos de objetos diretos. Vamos agora dar uma olhada nos objetos indiretos. Aqui sim, a preposição vai ser obrigatória nos períodos simples. Nós temos aqui também oracional que vai ter na não necessidade da exigência da preposição. Olhando o primeiro exemplo, que eu também estou chamando normal, deixar bem claro para o aluno, não existe nas nossas gramáticas esse tipo de objeto indireto. Mas para que vocês entendam melhor as diferenças, eu estou usando esse termo normal. O primeiro caso, então, necessito de você. Nós temos um verbo transitivo que exige complemento, e este complemento ele é preposicionado. É um verbo transitivo indireto porque quem necessita de que. E vamos ter a presença aqui do objeto indireto. No exemplo abaixo, precisa-se de que, precisa-se de empregados, também um objeto indireto. E este ser aqui, para quem lembra da nossa aula anterior, é um índice determinador do sujeito com verbos transitivos indiretos. O verbo obedecer, quem obedece, obedece a, ele já nasce com um verbo transitivo indireto. E exige, aqui temos o objeto indireto, quem obedece, obedece a quem, obedece a mãe, e a presença da crase. Aqui nós já podemos fazer um paralelo com a crase. Como a crase é fusão de uma preposição mais um artigo, nós temos aqui o artigo feminino de mãe e a preposição exigida pelo verbo obedecer. Quem precisa, precisa de. Quem necessita, necessita de. O objeto indireto pleonástico, assim como o direto pleonástico, apenas significa repetição de objetos. Nós temos aqui o verbo dar e o verbo pagar, período simples. E aqui o verbo importar, também um período simples. Quem dá alguma coisa a alguém. De o quê? Respeito é o objeto direto. E o objeto indireto é o lhes. De o quê? Respeito de a quem? A eles lhes. E este lhes está representando os mais velhos. Quem dá o quê? Respeito. A quem? Aos mais velhos. Isso aqui a gente pode chamar de objeto indireto normal também. E este aqui é o objeto indireto pleonástico. Como este aqui é o objeto indireto pleonástico representando ao comerciante. E a preposição, ela está presente aqui, ela está presente aqui e ela está presente aqui também. O objeto indireto normal, ele exige a preposição. Nós temos aqui então, quem é que pagou? Eu paguei, o que? A dívida como objeto direto. E isso aqui como objeto indireto pleonástico. E aqui está o objeto indireto normal, assim como nós vamos ter aqui o repetitivo, o ati, aqui. Esse aqui é um caso um pouquinho mais complexo, mas também cai em prova. Quando você tem um pronomezinho antes do verbo e um depois, eles estão repetindo. Também vai ser um caso de objeto indireto pleonástico. E por final, nós temos aqui o objeto indireto oracional, que também caracteriza uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. No estudo das orações, nós vamos retomar todo esse assunto aqui. Mas já para vocês entenderem a diferença de um objeto indireto normal, um pleonástico e um oracional, já coloquei um exemplo aqui. O que vocês têm que tomar o cuidado em prova? Não é obrigatória essa preposição. Pode ficar assim: necessito que me ajudes amanhã. Assim como no exemplo abaixo, não gosto que você saia, não está presente a preposição de. Ela está implícita. Isso aqui é um modelo de elipse de termos. Ficou elíptica a preposição. Aqui também, como no direto, eu poderia colocar não gosto disto. Necessito disto. O que caracteriza ele ser oracional é a presença da conjunção integrante também. Nesse caso aqui, eu tenho objetos indiretos oracionais. Então, espero que vocês tenham entendido. É uma aula um pouco complexa, mas se vocês estudarem com afinco, irão aprender.